Olá, olá, você, nosso amigo do Master OAB, que está acompanhando nossas 4 semanas pré-OAB, está aí nessa caminhada e vamos dar mais alguns passos, né, nessa caminhada rumo à vermelhinha, que todo mundo quer, que todo mundo vai conquistar agora, já nesse 21º exame. O tema de hoje é enfim, eu tentei caprichar o máximo possível porque eu sei que tem muita expectativa, né, sobre essa disciplina, a maior parte é a matéria que mais tem questões no exame. Então eu sei que vocês ficam naquela expectativa de tentar aprender o máximo e, se possível, gabaritar essa parte da matéria. Então, vou começar aqui apresentando a matéria, aliás, começar pelo raio-x, né, como a gente sempre faz, sobre os temas mais cobrados e tudo mais. Então, vamos aqui para o raio-x abrir. Abriu aí, Kleber? Então, nosso raio-x, aquela pesquisa que a gente faz com base nas provas anteriores, indicou que o tema mais cobrado para a ética na OAB são os direitos dos advogados. E é justamente esse tema que a gente vai tratar aqui na aula hoje, fazendo várias questões. Eu vi que na monitoria de processo de trabalho muita gente pediu questões, né? E como eu não tinha preparado o material exatamente para isso, nessa de hoje eu priorizei a parte das questões. Não vamos falar a matéria toda, mas vamos fazer muitas questões sobre diversos pontos, assim, vai ficar tentar fazer uma aula mais completa possível, né? Uma monitoria mais completa com essa questão da resolução das questões. E fazer o possível para ajudar vocês. Eu coloquei ainda no início eu vou passar rápido porque tem muita questão para a gente fazer hoje. Uma parte para localizar vocês dentro da matéria. Sobre o que é deontologia, né? Tanto se fala em relação a essa matéria. A deontologia... Vamos para o slide, Clara? Enfim, tem outro slide antes, mas o que nos interessa aqui para efeito de ética, para a OAB, é essa parte aqui. A deontologia também se refere ao conjunto de princípios e regras de conduta, os deveres inerentes a uma determinada profissão. Assim, cada profissional está sujeito a uma deontologia própria, a regular o exercício de sua profissão, conforme o código de ética de sua categoria. Neste caso, é o conjunto codificado das obrigações impostas aos profissionais de uma determinada área no exercício de sua profissão. São normas estabelecidas pelos próprios profissionais, tendo em vista não exatamente a qualidade moral, mas a correção de suas intenções e ações em relação a direitos, deveres ou princípios nas relações entre a profissão e a sociedade. Começar já situando a matéria... Aliás, vamos voltar um pouco. O que é essa ética? O que é esse dever ser ético do advogado? O que nos prescreve essa questão ética dentro da profissão? Isso é muito importante para vocês, para efeito de prova do OAB, mas para quem vai advogar isso é fundamental. Você vai estar na sua atuação todo dia lidando com questões éticas, questões relativas às suas prerrogativas e tudo mais, então é fundamental você conhecer essa parte da matéria relacionada à ética e ao Estatuto da OAB. Vamos ler aqui alguns artigos que sintetizam bem esse dever ser, esse dever proceder do advogado, que está no capítulo 7 do Estatuto da OAB, não no Código de Ética, no Estatuto mesmo. E vamos dar uma lida rápida nesses artigos e daqui a pouco, em seguida a gente já adentra a matéria propriamente relativa aos direitos dos advogados. Da ética do advogado. O advogado deve proceder de forma que o torne merecedor de respeito e que contribua para o prestígio da classe da advocacia. Ou seja, tem que ser o melhor profissional possível, atuar dentro dos limites da legalidade, da ética, para engrandecer a profissão da qual vocês fazem parte, né? Vamos para o parágrafo primeiro. O advogado, no exercício da profissão, deve manter independência em qualquer circunstância. Até porque não há hierarquia entre advogados mais velhos, mais novos, juízes, promotores, tudo mais. Continuando aqui no parágrafo segundo. Nenhum receio de desagradar a magistrado ou qualquer autoridade, nem de incorrer em impopularidade. Deve deter o advogado no exercício da profissão. Esse é um parágrafo um pouco problemático, eu diria principalmente para quem atua em cidades pequenas do interior, porque às vezes tem só uma vara, só um juiz ou dois, e aí, apesar desse mandamento, né, de você não temer a sua impopularidade, isso acaba freando, talvez, alguns profissionais para não criar inimizades e poder exercer a profissão com tranquilidade, a despeito do que está estabelecido aqui. Perfeito, vamos para o artigo 32. O advogado é responsável pelos atos que, no exercício profissional, praticar com dolo ou culpa. Responsabilidade do advogado subjetiva, né? Tem que ter a presença do dolo ou culpa
Parágrafo único. Em caso de lide temerário, o advogado será solidariamente responsável com seu cliente, desde que coligado com este para lesar a parte contrária, o que será apurado em ação própria. Há uma ação específica, né, que advirá dessa lide temerária, onde os dois serão processados e responderão igualmente, porque essa responsabilidade é solidária. Artigo 33, o advogado obriga-se a cumprir rigorosamente os deveres consignados no Código de Ética e Disciplina. Aí, ó, é o dever ser, é o dever proceder. A observância ao Estatuto de Ética, às normas do Estatuto da OAB, é obrigatória. E qualquer infração a ela pode gerar uma sanção para o advogado. Vamos para o parágrafo único. O Código de Ética e Disciplina regula os deveres do advogado para com a comunidade, o cliente, o outro profissional e ainda a publicidade, a recusa do patrocínio, o dever de assistência jurídica, o dever geral de urbanidade. O que é esse dever geral de urbanidade? É você não ser, digamos assim, uma pessoa escandalosa, você não ter tratar com respeito mútuo, né, recíproco, todos os profissionais que estão nessa área, seja o escrivão da secretaria, seja o juiz, seja o estagiário da vara que você vai fazer uma diligência, enfim. É o mínimo, né, digamos. E, terminado aqui, vamos para a situação da profissão da advocacia privada dentro da Constituição Federal, no artigo 133. Vamos aqui. Ou seja, vocês devem ter percebido, está dentro da parte da Constituição, dentro do capítulo que fala sobre as funções essenciais da Justiça, a administração da Justiça. Vamos ler aqui o artigo 133. O advogado é indispensável à administração da Justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão nos limites da lei. Enfim, nos limites da lei é porque não existe direito absoluto, né? Nenhuma profissão é um cheque em branco para você proceder da forma que lhe convém, então tem esses limites e ultrapassar esses limites legais pode sim acarretar em sanções, gerar algumas consequências para o advogado, sem dúvidas. E por indispensável também você pode fazer uma correlação em relação à capacidade postulatória, que quem vai entrar na justiça, via de regra, tem que estar acompanhado de um advogado. Existem exceções, por exemplo, na Justiça do Trabalho, no processo do trabalho, que é o jus postulandi, né, que é a prerrogativa que tem o próprio empregado de pleitear suas verbas e tudo mais, e também nos juizados especiais, nas causas até 20 salários mínimos, onde não é obrigatório estar com um advogado constituído para fazer a sua defesa ou a sua representação. E falamos agora, igual já havia dito, sobre a ausência de hierarquia. Ou seja, o juiz não é superior ao advogado, nem o Ministério Público, o promotor é superior a esses dois, todos estão em pé de igualdade, ambos desempenham funções essenciais da administração da justiça, ao funcionamento do Estado e tudo mais. Então vamos ler esse artigo 6º aqui do capítulo 2 dos direitos dos advogados. Aliás, a gente vai ficar restrito aqui principalmente esse artigo 6º e o artigo 7º. O artigo 7º é muito mais completo, tem um rol de muito mais direitos, né? Isso aqui ele trata basicamente da questão da hierarquia, da ausência de hierarquia entre os diferentes profissionais relativos à justiça. Artigo 6º. Não há hierarquia nem subordinação entre advogados, magistrados e membros do Ministério Público, devendo todos tratar-se com consideração e respeito recíprocos. Parágrafo único. As autoridades, os servidores públicos e os serventuários da Justiça devem dispensar ao advogado, no exercício da profissão, tratamento compatível com a dignidade da advocacia e condições adequadas a seu desempenho. Perfeito? Então, acho que é muito claro esse artigo, né, essa questão da ausência de hierarquia, e vamos partir direto para uma questão sobre o tema. Igual eu falei, hoje a gente tem muitas questões para resolver, e então a gente pode ficar perdendo tempo. Vamos ler e fazer o possível. Quem já tá com o slide aí aberto, Kleber? Quem quiser mandar adiantar a possível resposta, já nos envia aqui no chat. Vamos participar da aula. Enfim, aqui vocês podem errar à vontade, não há nenhuma cobrança. Enfim, não tenham medo. Às vezes é errando que a gente aprende. E vamos lá para a questão do 6º Exame de Ordem de 2011. Morgano, advogado recém-formado e inscrito na OAB, com aprovação no exame de ordem logo após a colação de grau, é contratado para defender cliente em audiência de instrução e julgamento. No recinto forense, depara-se com um tablado onde estão alocados a mesa ocupada pelo juiz e, ao seu lado, o representante do Ministério Público.
Curioso pela situação e ainda inexperiente, questiona se tal arquitetura é comum nos demais recintos e a razão de o advogado estar em plano inferior aos demais agentes do processo. Como resposta, recebe a informação de que a disposição física foi estabelecida em respeito à hierarquia entre magistrados e membros do Ministério Público, que devem permanecer em posição superior à dos advogados das partes. Diante do narrado, à luz das normas estatutárias, é correto afirmar que a hierarquia é inerente e já vimos que não é isso, né? Você já tiraria essa questão de imediato na sua prova. Então vamos continuar a leitura. A hierarquia é inerente à atividade desenvolvida pelos advogados, que atuam de forma parcial e em defesa dos seus clientes. Enfim, tá tudo errado aqui, né? Por isso não é. Já falou que a hierarquia entre esses agentes do processo já descarta essa resposta. B. Como dirigente do processo, o magistrado subordina a atuação dos advogados como forma de disciplina da audiência. Não está certo isso aqui, ele não tem esse controle, o advogado não está subordinado a ele. Tanto que, eu acho que a gente não vai falar desse inciso aqui, mas, por exemplo, uma audiência, o advogado ele pode permanecer como ele bem entender. Se ele quiser assistir a audiência sentado ou em pé, goste um magistrado ou não, ele tem esse direito. Então, mais uma errada. C. Os membros do Ministério Público nos atos processuais são hierarquicamente superiores aos advogados. Besteira, já vimos que não é essa. Sobrou a D, então vamos já para a questão com destaque, né? D. Advogados, membros do Ministério Público e magistrados não têm relação de hierarquia entre si. Claro, letra da lei, artigo 6º, caput da lei 9.806, o Estatuto dos Advogados, da Ordem dos Advogados do Brasil. Perfeito até aqui. Podemos ir para a próxima. Aliás, vamos para o próximo tópico, né? Em relação ao exercício da profissão quanto ao território. Agora a gente já vai entrar no artigo 7º, né, que é o rol de direitos propriamente dos advogados. Artigo 7º. Oi, Yasmin. Só para falar que muita gente não, todo mundo respondeu a letra D, tá? Então já estão, assim, arrasado, afiados, já estão tinindo, vai chegar na prova da OAB no dia 27, né, no exame de ordem, dia 27, domingo lá, já começa por ética, né, que é a primeira matéria no teu caderno, já gabarita, já é um grande passo rumo à sua aprovação. Enfim, faremos muito mais questões e espero que vocês continuem participando. Em algum momento eu vou parar para fazer uma enquetezinha, perguntar algumas coisas para vocês, mas por enquanto vamos à matéria. Exercício da profissão, território. Aqui voltando a falar, né, esse artigo 7º é o rol de direitos, né, não é exaustivo, obviamente, tanto que apresenta conceitos indeterminados e tudo mais. Então vamos ao artigo 7º, inciso 1. É direito do advogado exercer com liberdade a profissão em todo o território nacional. Essa atuação em todo o território nacional, ela tem alguma limitação? Fica essa resposta para daqui a pouco. Vamos para a próxima questão. FGV, 10º exame de ordem, 2013. Um jovem advogado inicia sua carreira em seu estado natal, angariando clientes em decorrência das suas raras habilidades de negociador. Com o curso do tempo, sua fama de bom profissional se espraia e, em razão disso, surgem convites para atuar em outros estados da federação. Ao contratar um cliente no estado Y, distante mais de 1.000 km do seu estado natal, é surpreendido pelas autoridades de Y, com determinação restritiva ao seu exercício profissional, por não ser advogado local. A partir do exposto, no termos do Estatuto da Advocacia, assinale a alternativa correta. Vamos dar mais um tempo para vocês lerem essa questão e em seguida resolver? Contar aqui mentalmente até 10. Tem um delayzinho, né, na transmissão, deu aqui para a transmissão de vocês, então lê aí, já responde. Assim que já pintar uma resposta ali, Yasmin fala e a gente lê as alternativas. Pode ler? A. O advogado deve restringir o exercício profissional ao local em que obteve sua inscrição. A gente já viu ali no inciso 1º do artigo 7º que isso aqui não faz o menor sentido. Ele pode exercer em todo o território nacional. B. O advogado deve solicitar autorização a cada processo em que atuar fora do local de inscrição. Não, ele não tem que pedir autorização nenhuma. Ele é livre essa atuação em todo o território nacional. Ele não está subordinado a nada, nenhum órgão que deva fazer essa permissão, essa autorização. C. O advogado deve realizar o exame de ordem em cada estado em que for atuar. Isso é uma piada, né? Isso aqui é gritantemente errado. Obviamente que não. Você só faz o exame uma vez, consegue a tua carteirinha e pronto. Não tem essa. D. O advogado pode exercer sua profissão em todo o território nacional. Está idêntico ao artigo 7º, inciso 1º. Então, já vamos para o próximo slide, que obviamente é essa a resposta. Galera, acertou aí, Yasmin?
Todo mundo? Porra, o que eu tô fazendo aqui vocês já sabem, já nasceram sabendo, estão prontos, já estão afiados, já estão, assim, tinindo para a prova, como eu já disse. Tem mais alguma questão aqui? Não. O que eu falei, né, sobre a limitação a essa atuação no território nacional. Então, antes eu digo que vocês têm que ficar muito atento ao enunciado, né? Por exemplo, ele não colocou nenhum número máximo ou mínimo de processos dentro... Aliás, citou justamente um processo, né, no estado Y, não falou do número superior a 5, nada disso. Que tem uma limitação constante no artigo 10º, parágrafo 2º do mesmo diploma. Vamos ler aqui? Artigo 10º, parágrafo 2º. Além da principal, o advogado deve promover a inscrição suplementar nos conselhos seccionais. Já digo que não é preciso para essa inscrição fazer um novo exame de ordem. Seccionais em cujos territórios passar a exercer habitualmente. O que é essa habitualidade? A profissão considerando-se a habitualidade a intervenção judicial que exceder de 5 causas por ano. Então, até 5 causas por ano, você pode atuar em qualquer estado. Por exemplo, independente de ser esse, mesmo que não seja esse o estado onde você tem a sua inscrição, e se você for atuar em mais de 5 causas em determinado estado por ano, aí sim vai ser necessário essa inscrição suplementar. Tudo bem? Como a questão não pediu e nem colocou nas alternativas, no enunciado, um número elevado de processo, nada disso, então seguiu a redação, né, o fundamento da resposta foi justamente aquele artigo 7º, inciso 1º. Tranquilo até aqui, né? No próximo slide, sobre a inviolabilidade do escritório de advocacia. Já lembrando que no final daquele artigo 133 da Constituição, a gente viu que essa inviolabilidade ela tem limites, né? Existem os limites da lei que, infringindo, né, esses limites legais, pode gerar consequências e tudo mais. Então não é uma inviolabilidade absoluta. É possível, observados alguns requisitos. Artigo 7º, inciso 2º. A inviolabilidade de seu escritório ou local de trabalho, bem como de seus instrumentos de trabalho, de sua correspondência escrita, eletrônica, telefônica e telemática, desde que relativas ao exercício da advocacia. Muito claro, eu acho que não tem nenhum ponto controverso aqui nesse enunciado, né? Então vamos já para a próxima questão. Oi? Sim. Rolou uma dúvida aqui com o pessoal, é só para você explicar de novo o caso da exceção dos 5 processos, por estado. Perfeito, vamos voltar então para o slide anterior, que tem esse artigo 10º, parágrafo 2º do mesmo diploma que a gente está tratando aqui. É que o advogado ele pode ter atuação em todo o território nacional, só que essa atuação ela não é ilimitada. Ela é ilimitada no lugar onde ele tem a inscrição principal dele e, eventualmente, naquela em que ele fizer a inscrição suplementar. Mas, todavia, no entanto, porém, essa inscrição suplementar só é necessária caso haja habitualidade nessa prestação de serviço, né, nessa atuação desse advogado em outros estados, e essa habitualidade é entendida como a intervenção judicial que exceder de 5 causas por ano. Ou seja, até 5 causas por ano você pode atuar em qualquer estado sem necessidade de ter essa inscrição suplementar. Excedendo essas 5 causas, você necessariamente precisará fazer a inscrição suplementar, que não depende de novo exame, nada disso. É só chegar lá na seccional e solicitar, seguir os trâmites burocráticos, legais e tudo mais. Perfeito aqui? Vamos continuar? Falei da inviolabilidade, né, que ela não é absoluta, tem limites. E vamos para a questão. Essa questão, ela também precisa de um outro parágrafo para complementar essa resposta, mas vamos ver se a gente consegue responder essa questão sozinha. Se não será necessário ler esse outro dispositivo para fundamentar essa resposta, né, para chegar a essa resposta. FGV, terceiro exame de ordem, 2010. O advogado Ademar é surpreendido por mandado de busca e apreensão dos documentos guardados no seu escritório, de forma indiscriminada. Após pesquisa, verifica que existe processo investigando um dos seus clientes, é ele mesmo. Apesar disso, os documentos de toda a sua clientela foram apreendidos. Diante do narrado, é correto afirmar que a prática é correta em função da investigação atingir o advogado? Duvidosa essa alternativa. Aliás, se alguém já quiser adiantar a resposta, já quiser colocar no nosso chat, nos envia, a Yasmin vai me falar se alguém acertou, se ficou em dúvida. Como eu disse, essa resposta essa questão a gente não responde exclusivamente com o artigo 7º, inciso 2º, vai precisar de um outro. Mas vamos tentar fazer aqui sem esse outro dispositivo que depois eu vou apresentar para vocês.
A inviolabilidade do escritório de advocacia é absoluta. Não é absoluta, como eu disse, nos termos da lei, né, ela tem essa limitação, até porque nenhum direito é absoluto. Não existe direito absoluto, né? Todos os direitos são mitigáveis, dependendo do bem que você tutela. Então, nessa resposta, vamos para C. A proteção do escritório do advogado não se inclui na hipótese versada. Digamos que está quase certa. Isso aqui está... Tem razões para ela estar errada. E sobrou aqui a letra D. Houve excesso na apreensão de todos os documentos da clientela do advogado. Vocês viram aquela palavra ali no enunciado indiscriminada, né? Então essa é a resposta, e agora eu vou trazer um outro dispositivo que ajuda assim a deixar essa questão assim simples, facilita muito o entendimento, e ela pode ser cobrada novamente da mesma forma, ou seja, com a regra e com a complementação dela dentro de algum parágrafo. No caso, é o parágrafo 6º do próprio artigo 7º. Vamos ler aqui esse artigo 7º, parágrafo 6º. Artigo 7º, parágrafo 6º. Presentes indícios de autoria e materialidade, aí quem estudou processo penal fala da justa causa, né? Voltando aqui à leitura. Presentes indícios de autoria e materialidade da prática de crime por parte de advogado, a autoridade judiciária competente poderá decretar a quebra da inviolabilidade de que trata o inciso 2 do caput deste artigo. Ou seja, é possível quebrar essa inviolabilidade, como eu já adiantei diversas vezes aqui nessa nossa monitoria. Em decisão motivada, expedindo mandado de busca e apreensão específico e pormenorizado. Aqui já daria para matar aquela questão, né? Que falou que a busca foi indiscriminada, não se ateve a documentos relativos àquele cliente que estava investigado e tão somente a ele. Ou seja, pegou documentos de outros clientes, de diferentes clientes, e em decisão motivada, expedindo mandado de busca e apreensão específico e pormenorizado a ser cumprido na presença de representante da OAB. Não falou nada de presença de representante da OAB ali no enunciado, sendo, em qualquer hipótese, vedada a utilização dos documentos, das mídias e dos objetos pertencentes a clientes do advogado averiguado. Ou seja, é muito restrita, é muito pormenorizada essa eventual busca, essa inviolabilidade. Ela tem que obedecer limites e dizer, basicamente, respeito a quem está sendo investigado. Tem que coletar documentos de quem faz parte dessa investigação, não de todo e qualquer cliente do advogado. Porque tem que ser, esse mandado de busca e apreensão ele é específico e pormenorizado. Bem, vamos dizer mais instrumentos de trabalho que contêm informações sobre clientes. Perfeito aqui, vamos voltar lá naquela alternativa, só para ver se facilitou. Houve excesso na apreensão de todos os documentos da clientela do advogado. Obviamente houve esse excesso, como diz novamente o enunciado, essa apreensão de documentos foi feita de forma indiscriminada e não pormenorizada, como estabelece o artigo 7º, parágrafo 6º. Tranquilo até aqui? Podemos seguir? Alguma dúvida? Tudo tranquilo. Tudo tranquilo? Então aqui tem uma questão muito parecida ainda, que também foi cobrada um pouco depois, né, no 7º exame de ordem de 2012, e o fundamento para essa resposta é exatamente o mesmo, o artigo 7º, inciso 2º, consoante com o parágrafo 6º do mesmo artigo, 7º. Vamos à leitura atenta aqui do enunciado. O escritório alfa, beta, aliás, já lembrando que quem já partiu já para as alternativas e quiser responder, manda aqui no chat, vamos ver como vocês estão. Voltando à leitura. O escritório alfa, beta e gama, advogados associados, especializado em advocacia criminal, foi alvo de medida cautelar de busca em apreensão, determinada por juiz criminal no âmbito de ação penal em que diversos clientes do escritório figuravam como acusados. O magistrado fundamentou a decisão de deferimento da medida de busca e apreensão, apontando a gravidade dos crimes atribuídos pelo Ministério Público aos acusados, clientes do escritório em questão, bem como a impossibilidade de obtenção por outros meios de prova dos crimes por eles praticados. Considerando o que dispõe as normas aplicáveis à hipótese, assinale a alternativa correta. A. A inviolabilidade do escritório de advocacia é absoluta. Já matou essa alternativa, né? Já a terceira vez que eu vou falar que essa inviolabilidade não é absoluta, ela está restrita aos limites da lei, né, os limites legais, sendo ilegal e inconstitucional em qualquer hipótese, está cada vez pior, a realização da medida de busca e apreensão em seu interior. Descarta essa alternativa, como está pedindo a correta, não é essa, está muito errada essa. B. A inviolabilidade do escritório de advocacia é relativa. Tranquilo até aqui. Podendo-se determinar a medida de busca e apreensão em seu interior quando houver certeza de que serão encontradas provas do crime praticado pelo cliente do advogado que ali trabalhe. Será que é essa? Vamos ver.
C. A inviolabilidade de escritório de advocacia é relativa. Até aqui está correto também, igual a alternativa acima. Podendo-se determinar medida de busca e apreensão em seu interior quando houver indícios de autoria e materialidade da prática de crime por parte de advogado que ali trabalhe, sendo, no entanto, vedada a utilização de documentos pertencentes a clientes do advogado investigado quando os mesmos não estejam, por sua vez, sob formal investigação. Não está muito parecido com aquele parágrafo 6º, falou aqui da autoria e materialidade, que tem que estar sob investigação formal, tudo mais, tanto o advogado quanto os eventuais clientes, alvos dessa busca dentro do escritório do advogado. Vamos para a alternativa D aqui. A inviolabilidade de escritório de advocacia é relativa, podendo-se determinar medida de busca e apreensão em seu interior quando houver indícios de autoria e materialidade da prática de crime por parte do advogado que ali trabalhe. Neste caso, a garantia da inviolabilidade resta absolutamente afastada. Olha que termo errado, né? Absolutamente afastada. A gente viu que não, tem que ser, essa eventual busca tem que ser pormenorizada, tem que estar, o mandado de apreensão tem que ser muito específico sobre quais documentos relativos a quem vai ser feita essa apreensão de documentos, essa busca e apreensão. Então ela não fica absolutamente afastada. Cuidado com essa palavra absoluta. Não havendo limites para a realização da medida. Há limites, como já disse. Então vamos para a alternativa. Alguém respondeu essa aí, Yasmin? O que é? Vamos olhar o chat aqui? Um pouquinho, vamos ver aqui como vocês estão. E reconectar. Geral foi na C. Bacana. Sandra Regina C, convidado 130 C. Amanda Branco C, convidado 966 C. Pô. A galera falou que ia deixar para estudar na última semana, mas vieram afiados, né? O que será que está acontecendo com vocês? Estão fazendo muito bem, eu acho que esse é o correto, estudar com antecedência. E estão corretos também em relação à alternativa que é a C. Voltando agora para o slide. Eita, voltou tudo. Calma aí, só um segundo. Alternativa C, como apontado aqui nesse outro slide, a inviolabilidade de escritório de advocacia é relativa, podendo-se determinar medida de busca e apreensão em seu interior quando houver indícios de autoria e materialidade da prática de crime por parte do advogado que ali trabalhe, sendo, no entanto, vedada a utilização de documentos pertencentes a clientes do advogado investigado quando os mesmos não estejam, por sua vez, sob formal investigação. Cristalino aqui? Tá? Tranquilo? Tá? Estão entendendo? Bola para frente, vamos para o próximo tópico. Clientes presos, detidos ou recolhidos. A Lei número 8.906, né, o nosso Estatuto da Ordem, afirma em seu artigo 7º, inciso 3, que é direito do advogado comunicar-se com seus clientes pessoal e reservadamente. Ou seja, ele não precisa fazer na companhia de delegado, de escrivão, de policial, de investigador, nada disso. Ele tem que fazer num local reservado a sós com o cliente. Mesmo sem procuração, quando estes se acharem presos, detidos ou recolhidos em estabelecimentos civis ou militares, ainda que considerados incomunicáveis. Perfeito? Aqui eu acho que também é muito claro esse enunciado, né, esse dispositivo que prescreve que é possível o atendimento, né, a comunicação entre advogado e cliente, independente dele ser considerado incomunicável. Vamos para uma questão? Aqui está a teoria é pequena e muita questão, entendeu? Basicamente o que a OAB cobra é letra de lei, então faça uma leitura atenta desse artigo 6º e 7º, porque, como eu disse, é o tópico, é a matéria mais cobrada dentro de ética, e é correr para abraço, correr para o sucesso, correr para a vermelhinha, então vamos para a alternativa. 6º Exame de Ordem 2011, FGV. Semprônia, nome lindo, advogada há longos anos, é contratada para representar os interesses de Esculápio, que está preso à disposição da Justiça Criminal. Ao procurar contatar seu cliente, verifica que ele está em penitenciária, considerado incomunicável por determinação de normas regulamentares do sistema. Apesar disso, requer o acesso ao seu cliente, que foi indeferido, ou seja, foi negado. Consoante as normas legais estatutárias, é correto afirmar que... Mais uns 10 segundos para vocês responderem. Rapidinho, vamos esperar um pouquinho. Assim que pintar a primeira resposta, a gente parte para
leitura das alternativas. Pode ir? Eles me falou que já tem. A atuação do advogado deve estar submetida aos regulamentos penitenciários para a sua própria segurança. Nada a ver essa alternativa, como a gente viu no artigo 7º, inciso 3. Aliás, gente, lembrar que os direitos dos advogados, prerrogativas, o cumprimento delas não é nenhum favor que juiz ou Ministério Público ou delegado faz a vocês. Direito é justamente aquilo que ninguém lhe nega. Ninguém, em tese, deveria te negar. Ou seja, não é nenhum favor. Por isso tem que ficar muito atento às suas prerrogativas, aos seus direitos, quando da atuação profissional, para, em eventual violação, buscar medida cabível para voltar até a estima, né, que teve mitigada por algum juiz, algum desembargador, algum delegado, enfim. Então, por isso que eu volto a dizer que é tão fundamental o estudo da ética, do Estatuto da Ordem, né? Vocês vão estudar muito agora para passar no AB, mas vão estudar muito mais depois, quando estiverem atuando profissionalmente. A gente parou na B aqui? B. Os estabelecimentos penitenciários civis devem organizar as visitas dos advogados por ordem de chegada. Não. Está errado. O advogado, quando for contratar o seu cliente em prisão, deve ser acompanhado por representante da OAB. Não, tanto que esse encontro é privativo, é a sós, não precisa de representante da OAB, nem de quem quer que seja. É entre advogado e cliente. Letra D. É ilegal vedar a presença do advogado no contato com o seu cliente, ainda que considerado incomunicável. Enfim, perfeito, né, em relação ao artigo 7º, inciso 3. Então vamos para a resposta, que só pode ser a D. E é isso. Letra D, a galera acertou? Vamos abrir aqui o chat? O geral mandou bem? Vamos ver. Eita, cliquei errado aqui. D. O problema é que alguns delegados pensam que estão fazendo um favor. Não estão. Vamos ver ali. Que cai uma igualzinha essa na prova. Eu até coloquei, aliás, eu acho que eu não cheguei a colocar, mas tem muita questão que é colocada realmente idêntica à de exames anteriores. Por isso é tão importante, volto a frisar, né, a resolução de questões. É um método de estudo também a resolução de questões, não é só um teste. Independente de você errar ou você acertar, você está sempre aprendendo, fazendo questões, e eu acho que Pro AB, que tem essa peculiaridade, sempre cobrar coisas similares, próximas, é fundamental para conseguir essa aprovação com maior tranquilidade. Perfeito, aqui. Todo mundo acertou, legal. Enfim, vão gabaritar com toda certeza, tá? Tá muito claro isso. Ih, voltou tudo o slide de novo. Ai, meu Deus. Vamos continuar a matéria aqui, se o slide colaborar. Clientes presenteados, é legal. Mais uma questão sobre o mesmo tema, abordando o mesmo dispositivo, agora do nono exame, 2012. E eu acho que é uma das que estão bem próximas da questão anterior. José, advogado recém-formado, é contratado para defender os interesses de Cláudio, que fora preso em flagrante por crime inafiançável, estando pendente o valor da fiança. Dirigindo-se ao local onde seu cliente está detido, apresenta-se à autoridade estatal competente e requer entrevista pessoal com Cláudio. A autoridade afirma que somente poderá autorizar o seu ingresso mediante a apresentação do instrumento de mandato. Você leu lá no inciso 3 que é mesmo sem procuração, né, esse contato entre cliente e advogado. Aqui já deu uma dica grande sobre a resposta, né? Apresentação do instrumento de mandato, não é necessário. Nos termos do Estatuto da Advocacia, o advogado, nesse caso, deve assentar que pode entrevistar-se com o seu cliente mesmo sem procuração. Será que é essa? Vai mandando aí no chat. B. Contatar a família para que apresente o instrumento de procuração. Não é, porque ele pode ter esse contato com o cliente independente da procuração, nos termos do artigo 7º, inciso 3, inciso 3º, aliás. C. Aguardar a fixação da fiança para entrevistar-se com seu cliente em liberdade. Absurdo, tá? Assim, o examinador viajou nessa, né? É uma alternativa assim que você exclui de cara. D. Aduzir que nesses casos tem prazo para apresentação de procuração. Não tem prazo, não é necessário nesse tipo de situação. Então, galera respondeu essa aí? Participou? Tudo A, chuva de A. Então, não poderia ser outra resposta que não a letra A.
assentar que pode entrevistar-se com o seu cliente mesmo sem procuração. O que é se assentar? É deixar claro, é demonstrar, falar, exigir que ele possa, com base no estatuto da advocacia, sendo um direito dele, entrevistar-se com o seu cliente mesmo sem procuração, independente da procuração nos termos do artigo 7º, inciso 3º. Basicamente, o que responde a essa questão é o mesmo dispositivo, só que a abordagem foi um tanto quanto diferente. Por isso eu busquei trazer o máximo de questões possíveis para a gente resolver nessa aula, para vocês se acostumarem com as diferentes formas de cobranças feitas pela FGV. Tudo bem? Vamos para o próximo tópico aqui. Advogado versus prisão. Aqui a gente vai falar da prisão do próprio advogado. Essa matéria está nos incisos 4, 5 e parágrafo 3º do artigo 7º. Eu tentei esquematizar, não trazendo exatamente a transcrição dos artigos, para tentar facilitar a compreensão para vocês, tentar colocar em tópicos, né? Enfim, ficar melhor diagramado, melhor esquematizado. Advogado versus prisão. Vamos para o primeiro ponto aqui. É direito do advogado ter a presença de representante da OAB. Aqui fala representante da OAB, não fala se o cara tem que ser presidente da seccional, se tem que ser vice-presidente, nada disso. Então, somente um representante da OAB, quando preso em flagrante por motivo ligado ao exercício da advocacia. Para a lavratura do auto respectivo, sob pena de nulidade, nos demais casos, a comunicação expressa seccional da OAB. Então, não sei se foi muito claro aqui nesse enunciado, mas essa presença do representante da OAB é só no caso de prisão em flagrante que tem a relação ao exercício da advocacia, não é toda e qualquer prisão em flagrante que esse advogado venha a sofrer. Um próximo tópico aqui. É garantido ao advogado não ser recolhido preso antes de sentença transitada ou julgada, senão em sala de estado maior, com instalações e comodidades condignas, e na sua falta em prisão domiciliar. Essa questão a OAB não vai te cobrar essa definição de sala de estado maior, porque ainda é muito controverso esse tema. Tem diversos entendimentos do STF, que às vezes até contraditórios sobre essa questão da sala de estado maior, mas para quem quiser entender, vale alguma busca, alguma pesquisa. Mas isso por si só não vai ser cobrado, é mais esse conhecimento concatenado, né? Saber que o advogado tem que ser preso, quando preso, em sala de estado maior. Então, acho inútil tentar pormenorizar isso aqui, nos falta tempo para isso. Com instalações e comunidades dignas, na sua falta em prisão domiciliar. Não havendo essa sala, ele vai ter que se recolher à prisão em sua própria casa, em seu próprio domicílio. E tem essa ressalva aqui do parágrafo 3º. O parágrafo 3º dispõe que o advogado somente poderá ser preso em flagrante por motivo de exercício da profissão em caso de crime inafiançável, observado o disposto no inciso 4. Enfim, essa prisão relativa ao exercício da profissão só será legal caso seja algum crime inafiançável. Perfeito até aqui? Tranquilo? Vamos para a próxima questão. Já vamos chegar na questão, é muita questão mesmo. Eu contei, eu acho, mais de 15 questões. Eu fui incluindo assim, todas as questões possíveis. No mínimo, se não der tempo da gente abordar todas, vocês ficam com material interessante de consulta, de estudo. Perfeito? Então vamos para essa questão aqui recente, 17º exame de ordem, 2015. A advogada Maria foi presa em flagrante por furto cometido no interior de uma loja de departamentos. Na delegacia, teve assistência de advogado por ela constituído. O auto de prisão foi lavrado sem a presença de representante da Ordem dos Advogados do Brasil. O fato que levou o advogado de Maria a arguir sua nulidade sobre a hipótese de assinar a afirmativa correta. Enfim, se você vai numa loja de departamentos, uma Americanas da vida, rouba um chocolate, isso tem a ver com o exercício da sua profissão? Com o exercício da advocacia? Não, né? Então vamos às alternativas? O auto de prisão em flagrante não é nulo, pois só é obrigatória a presença de representante da OAB quando a prisão decorre de motivo ligado ao exercício da advocacia. Será que é essa? Será que eu já deixei respondida para você? Manda aí no chat. Vamos para a letra B. O auto de prisão em flagrante não é nulo, pois a presença de representante da OAB é facultativa. Não é facultativa nos casos de prisão relativa ao exercício da profissão. Nessa hipótese, ela é obrigatória. Então, aqui já matou a questão
né? Porque fala que é facultativo em qualquer caso, não é. Podendo sempre ser suprida pela presença de advogado indicado pelo preso. Enfim, bem absurda essa questão, esse item. Letra C. O auto de prisão em flagrante é nulo, pois advogados não podem ser presos por crimes afiançáveis. Eles não podem ser presos por crimes afiançáveis no desempenho da função deles, no exercício da profissão, o que não é o caso nessa questão. Então essa C já cai por terra, não está incorreta. Letra D. O auto de prisão em flagrante é nulo, pois a presença de representante da OAB em caso de prisão em flagrante de advogado é sempre obrigatória. Novamente falando que não é, só é obrigatória em caso de crimes cometidos no exercício da função, no exercício da advocacia. Então, acho que ficou bastante fácil essa questão e o gabarito é a letra A, como eu já havia indicado para vocês. Participaram dessa também? Responderam aí? Geral acertou, né? Letra A. O auto de prisão em flagrante não é nulo, pois só é obrigatória a presença de representante da OAB quando a prisão decorre de motivo ligado ao exercício da advocacia. Artigo 7º, inciso 4 do Estatuto da OAB. Perfeito aqui? Continuamos. Tem como voltar o print não, o slide. Slide. Falou que não baixou, a Amanda falou que não baixou o slide correto. Vou ver com ela aqui. Como assim? Volta um pouquinho. Voltei, esse aqui da advogado versus prisão? As diferenças. Das diferenças, dos requisitos, né? Isso. Tudo mais. Enfim, tira o print aí, baixa o material que está aqui embaixo. Ele faz parte dessa... Ele está na integridade aí embaixo no campo de download. Enfim, como eu disse, vai ficar um material bem bacana para vocês estudarem depois, independente de a gente conseguir fazer todas as questões ou não aqui. Então, recomendo a todos que baixem. E, enfim, não há nada de diferente no slide usado aqui para esse que você vai fazer download. Todavia, eu me comprometo a colocar esse slide completo no grupo do Master OAB no Facebook, no grupo de estudo do Master OAB no Facebook. Tirou o print, baixou, só fazer o cadastro, não paga nada para baixar, para assistir as aulas transmitidas ao vivo, também as monitorias. As monitorias, inclusive, ficam disponíveis gratuitamente no YouTube, em até no máximo 48 horas após. O mesmo para as aulas, só que elas ficam disponíveis apenas para assinantes, né? No módulo da respectiva disciplina, logo ao fim dos módulos. Tranquilo aqui? Posso prosseguir? Lembrando agora, aproveitando, que já comecei a falar do Master OAB, né? Desses materiais gratuitos que nós oferecemos, né, dessas aulas da semana. Só que a gente tem mais de 220 horas gravadas de teoria e mais de 80 horas de resolução de questões. Além de resumos, caderno de exercício, raio-x, né, como eu faço aqui, que eu acho que é muito importante, né, você ter essa noção de quais são os temas mais cobrados. E tudo isso por apenas R$ 49,90 na nossa promoção. Já tem um promo code aqui nesse botãozinho laranja embaixo, que já te leva para o campo de compra, já com o promo code. E esse 49 aqui, muita gente ficou em dúvida, ficou perguntando se era a título de parcela, né? Não, você não está pagando parte de algo, você está pagando uma mensalidade. Assim como no Netflix você paga R$20, no Master OAB você paga R$ 49,90 mensais, com esse promo code nosso, e tem acesso a todo o material durante esse mês que você pagou, que você pode não cancelar, né, continuar com a sua assinatura, e mantendo a assinatura ativa, preserva-se esse preço. Se você se desligar e querer voltar, aí você já vai estar sujeito aos novos preços, a eventuais novas promoções. Então, acho que, principalmente para quem está assistindo agora, mas não vai prestar esse exame, é bom aproveitar essa promoção aqui, que é muito vantajosa, é muito conteúdo, é muito material, assim, por um preço que você não encontra em nenhum outro lugar do mercado. R$ 49,90, assim, igual dizem, o patrão endoidou. Quem são os nossos professores? Quem são os nossos professores? Temos professores fantásticos aqui, né? Vocês devem ter visto a aula ao vivo do Mauro Lopes, que é um dos fundadores do curso, juiz federal. Quem sabe, um dia esperamos que a gente chegue a tal cargo, para tais posições, aí já com a ajuda do Master Juris, né? Mas depois da OAB a gente conversa sobre isso. E tem o Felipe Ascensi, que vai dar aula depois aqui de ética, né? Isso aqui é tão somente uma monitoria, tentar familiarizar vocês com os temas. A gente tem o Leandro Antunes em Direito do Trabalho e Processo de Trabalho, que é um professor fantástico. Nós tivemos 2 aulas com ele nas últimas semanas e
A galera gostou muito e é ele quem vai dar, já deixando em suspenso a nossa segunda fase em trabalho. Em breve novidades. Aliás, eu não sei como vai ser colocado essa segunda fase dentro do site, como vai ser comercializada. Então eu deixo a ressalva aqui que esse preço aqui, até que digam o contrário, é válido para a nossa primeira fase. Tudo bem? E a gente tem o Leonardo Galardo também em penal, que vai estar nessa nossa segunda fase. Né? Alexandre Flash também em processo civil, que é fantástico, é um professor assim incrível. O Jean Barros, eu vi ele deu a primeira aula, o Julian Barros aqui de administrativo, eu assisti. Sério, me deu vontade de fazer o AB de novo, sabe? É tão motivador a aula dele, é tão... Ele nem é coach, né, mas eu acho, mas sim, é tão... Ele fala tanta coisa bacana para os alunos, assim, que me deu até vontade de prestar de novo. Só que já fui agora no 21º e o AB, igual eu disse, é só uma vez na vida, graças a Deus. É isso. Claro, aprovação, né? Fazer. Às vezes precisa de mais tempo, o que não é nenhum problema, todo mundo vai conseguir, cedo ou tarde. Vamos continuar aqui mais uma questão, a gente fez essa da Maria aqui. Vamos para uma questão do 9º exame de ordem de 2011. Túlio, advogado, é surpreendido a praticar crime inafiançável, sendo preso em flagrante pela autoridade policial. A OAB é comunicada e, por meio de membro da Comissão de Prerrogativas, acorre advogado ao local onde estão sendo realizados os trâmites procedimentais. O que é esse acorre? É um sinônimo de ajuda, socorre. Ela enviou um advogado, um representante, para tratar desses trâmites procedimentais, como prevê aquele artigo que a gente falou logo atrás. Nos termos das normas estatutárias, é correto afirmar que a prisão do advogado que demanda a intervenção da OAB é originária do exercício profissional. Será que é essa? Manda aí no chat. B. O fato de a prisão atingir advogado indica a presença do representante da OAB. Só que a gente tem que fazer um parênteses que não necessariamente, né? Só no caso, como disse a alternativa A, no caso de prisões originárias do exercício profissional. Então não é toda e qualquer prisão que atinge o advogado que deve ter essa presença do representante da OAB. Letra C, só a prisão determinada pelo juiz é que permite a participação dos representantes da OAB. Não. Uma prisão determinada por agente de polícia também, no caso de crimes inafiançáveis ocorridos no exercício da profissão, também ensejam essa participação de um representante da ordem. E D, a prisão preventiva é aquela que está circunscrita na situação da OAB. Isso aqui falou nada com nada, né? Falou uma questão esdrúxula para deixar na dúvida a troco de nada. Isso aqui não faz o menor sentido. Então vamos para o slide próximo, que indica a alternativa correta, letra A, como eu já havia indicado, né? Não deixei claro, mas indiquei. A prisão do advogado que demanda a intervenção da OAB é originária do exercício profissional. Lembre-se que naquele caso lá da mulher que roubou, sei lá o que, numa loja de departamento, ela não enseja essa representação a participação desse representante da OAB. Isso está bem claro? Creio. Vamos para a próxima. Tem muita questão sobre o mesmo tema, isso é muito bacana. E por isso que a ética é um bom tema também para fazer muita questão, sabe? Porque praticamente todos os tópicos, todos os pontos da matéria já foram tratados em exames anteriores e nada impede, aliás, digo que muito provavelmente muita coisa vai cair de novo na sua prova agora no 20º exame, então não negligenciem essa resolução de questões. Vá atrás disso, façam essas questões, ainda mais agora que falta pouco tempo, né? E no Master, para assinante, nós temos nossos cadernos com questões atualizadas e selecionadas dos últimos 5 anos, de provas, né? Então tem muito material lá, inclusive contemplando essa resolução de questões. Então vamos para a próxima aqui. Walter é advogado com atuação... Aliás, questão do 11º exame de 2013. Walter é advogado com atuação no estado W e foi surpreendido pela acusação de participar de evento criminoso, tendo sido decretada a sua prisão cautelar, por ordem judicial. Com relação ao caso relatado, nos termos do Estatuto da Advocacia, assinale a afirmativa correta. O advogado deve ser apresentado ao presidente da seccional ou ao seu representante. Enfim, lá naquele inciso que nós lemos atrás, não fala simplesmente do representante da OAB, não fala que tem que ser presidente, vice-presidente, nada disso.
Então, muito provavelmente não é essa a resposta. Já vai mandando aí no chat se você souber, pouco a gente confere essa resposta. O advogado ficará preso em sala de estado maior ou equivalente até o final do processo. O advogado ficará restrito à sua residência em prisão domiciliar até a reunião da seccional da OAB. Não, isso está errado. Porque essa prisão domiciliar ela é só quando não é essa sala de estado maior. D. Ela é substitutiva a essa ausência, essa não existência de uma sala de estado maior na localidade em que ele foi preso. D. O advogado sofrerá punição disciplinar pelo fato de estar respondendo a processo criminal. Galera, mandou aí? Tentar responder? Qual que foi a maioria aí? B. Vamos ver se é B? Perfeitamente. A maioria acertou, né? Ou todos acertaram. O advogado ficará preso em sala de estado maior ou equivalente até o final do processo, como eu já havia indicado, apesar de não ter respondido propriamente, porque eu gosto da participação de vocês e acho fundamental. E aqui não há nenhum problema se errar ou se acertar, você está apenas treinando, aqui ainda não é para valer, né? Treino, jogo é jogo, mas vale lembrar que treino difícil, jogo fácil, então continuem estudando, continuem respondendo questões. Vamos para a próxima questão, ou para o próximo tópico. Ainda é uma questão. Tem muita questão para vocês fazerem e com certeza vão auxiliar bastante vocês nesses estudos. Questão do 14º Exame de Ordem de 2014. O advogado Antônio de Souza encontra-se preso cautelarmente em cela comum, por força de decreto de prisão preventiva proferido no âmbito de ação penal a que responde por suposta prática de reiteradas fraudes contra a Previdência. Já indicou que é no exercício da profissão, né? Muito possível. O advogado de Antônio requereu ao magistrado que decretou a prisão a transferência de seu cliente para a sala de estado maior. Como não havia sala de estado maior disponível na localidade, o magistrado determinou que Antônio deveria permanecer em prisão domiciliar até que houvesse sala de estado maior disponível. Sobre a decisão do magistrado, assinale a opção correta. O magistrado decidiu corretamente, pois, de acordo com o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, é direito do advogado não ser recolhido preso antes de sentença transitada em julgado, senão em sala de estado maior e, na sua falta, em prisão domiciliar. Será que é essa, gente? Manda aí no chat. Letra B. O magistrado não decidiu corretamente, pois o advogado, assim como qualquer outro cidadão que tenha concluído o curso superior, tem direito a ser recolhido preso em prisão especial, mas não em sala de estado maior. Isso aí já derrapou legal essa questão, que apenas é garantida a magistrados e membros do Ministério Público. Isso aqui, se você não soubesse exatamente essa questão da sala maior, só de saber que não há hierarquia entre esses diferentes profissionais, você já eliminaria essa, né? Letra C. O magistrado decidiu corretamente, devendo o advogado permanecer em prisão domiciliar, mesmo havendo sala de estado maior após eventual trânsito em julgado de sua condenação. Não, a prisão domiciliar substitui a ausência de sala de estado maior, e não o contrário. Letra D. O magistrado não decidiu corretamente, pois o advogado apenas tem direito a não ser recolhido preso antes de sentença transitada em julgado em sala de estado maior e, na sua falta, em prisão domiciliar quando o crime que lhe esteja sendo imputado decorra do exercício regular da profissão de advogado. Lembrando que o advogado, na ausência, no enunciado, na ausência dessa, como mostra o enunciado, que não havia essa sala de estado maior, ele determinou a prisão domiciliar, que é substitutiva, né? Quando não há essa prisão. Por isso, essa letra D já está incorreta. A galera participou aí, Yasmin, mandaram A. Vamos ver aqui. Letra A, obviamente. O magistrado decidiu corretamente, pois, de acordo com o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, é direito do advogado não ser recolhido preso antes de sentença transitada em julgado, se não em sala de estado maior e, na sua falta, substituindo, em prisão domiciliar. Isso quando não há prisão de estado maior, como já falei. Perfeito. Bola para frente. Um outro direito, o direito a ingressar livremente. Está previsto no inciso 4 dessa... Já estamos ficando sem tempo, vamos ler aqui, correr um pouquinho, mas não se esqueçam que esse material está completo. Igual está aqui no slide que eu estou passando, está para vocês disponível para download. Yasmin derrubou um negócio aqui, está vazando uma cara. Não sei se vocês ouviram o microfone, mas acho que o microfone sobreviveu. Direito a ingressar livremente. É um direito do advogado ingressar livremente.
nas salas de sessões dos tribunais, mesmo além dos cancelos que separam a parte reservada aos magistrados. Ele não está circunscrito a nenhum limite dentro desses estabelecimentos do Poder Judiciário. A linha B, né? Nas salas e dependências de audiências, secretarias, cartórios, ofícios de justiça, serviços notariais e de registro e, no caso de delegacias e prisões, mesmo fora da hora de expediente, é independente da presença de seus titulares. A linha C, em qualquer edifício ou recinto em que funcione repartição judicial ou outro serviço público onde o advogado deva praticar ato ou colher prova ou informação útil ao exercício da atividade profissional, dentro do expediente ou fora dele, e ser atendido desde que se ache presente qualquer servidor ou empregado. A linha D, em qualquer assembleia ou reunião de que participe ou possa participar o seu cliente, ou perante a qual este deva comparecer, desde que é munido de poderes especiais. Tem um grifo aí. Enfim, vamos tentar partir logo para a questão, já está acabando o tempo. Acho que com essa leitura já não tem nenhum termo controverso aqui, nada controvertido. Então vamos partir para a questão. 13º Exame de Ordem 2014, FGV. Aguinaldo é advogado na área de Direito de Empresas, tendo como uma de suas clientes a Sociedade Cobradora Eficiente Limitada, que consegue realizar os seus atos de cobrança com rara eficiência. Por força de sua atividade, a sociedade é convidada a participar de reunião com a Associação de Consumidores Unidos e envia o seu advogado para dialogar com a referida instituição. Consoante o Estatuto da Advocacia, deve o advogado comparecer a reunião com seu cliente responsável pela empresa. B. Desacompanhado com procuração com poderes ad judicia. Essa procuração ad judicia é para atuação judicial. No caso aqui desse enunciado, a atuação é extrajudicial. Uma reunião que não trata exatamente de um processo em curso. Está sendo feito fora do âmbito judicial. Letra C, a reunião com mandado outorgado com poderes especiais. Essa eu nem perguntei se vocês mandaram, mas com certeza se enviaram a resposta do chat, devem ter acertado essa letra C. D, ao local sem a presença do cliente sem mandato. Não, precisa desse mandato com poderes especiais. Vamos voltar para o slide anterior aqui, na linha D, né, que tá. A linha D, em qualquer assembleia ou reunião de que participe ou possa participar o seu cliente, ou perante qual este deva comparecer, desde que munido de poderes especiais. É independente de estar acompanhado pelo cliente. Ele, com essa procuração de poderes especiais, ele não precisa estar acompanhado do seu cliente, ele pode participar dessa reunião sozinho. Perfeito, gabarito letra C. Dá tempo de mais uma questão? Não. Enfim, como eu disse, ficou um bom material de estudos para vocês, que vocês vão continuar resolvendo as questões. Tentem colocar no computador de vocês e tentar responder sem o slide que indica o gabarito, né? Como eu disse, agora é treino, vocês podem errar. Só não pode errar e não aprender com erro. Errando e aprendendo com erro, com certeza vocês vão longe. Igual o brinco, você tem que decidir para onde os chacoalhões da vida te empurram. Se é para trás ou para frente. A gente tem que buscar sempre para frente, progredir. Independente dos erros, que os erros são comuns, né? Acontecem com todo mundo. Durante essa preparação, eu sei que há muito estresse por parte de vocês, há muita ansiedade, há muita expectativa. E coloquem na cabeça, igual eu já disse, fazer a melhor prova possível no domingo, dia 27. Cheguem lá com sangue nos olhos, firmes, sabe? Com tranquilidade. Enfim, não cobrem exatamente... Claro, igual eu já disse, claro que vocês vão para passar, mas cobrem de vocês, coloquem na cabeça de vocês tentar fazer a melhor prova possível, sabe? Batalhar cada pontinho, ler muito atentamente, fazer uma prova assim, inteiro, presente ali, entendeu? Fazer algo de qualidade, uma prova de qualidade, uma prova com muita atenção, muita tranquilidade. Enfim, cuidem do físico de vocês, cuidem da alimentação na semana anterior, tentem criar condições próprias, propícias a fazer a melhor prova possível, entendeu? E é isso, contem com a gente sempre, com o Master OAB. Enfim, espero que vocês, alcançando essa aprovação, espalhem o nosso nome para os amigos da faculdade e tudo mais. E, às vezes, também, a gente derrapa, a gente não consegue atingir de cara quando a gente quer os nossos objetivos, mas se manter no caminho, se manter nessa jornada é um grande indicativo que, seja agora ou seja depois, vocês vão alcançar esse objetivo que é a carteirinha vermelha e volto a frisar que podem contar com a gente para tudo.
Mandem e-mail, mandem críticas, dúvidas, sugestões. A gente quer ouvir vocês, e como eu já digo sempre, o Master AB, principalmente através dessas nossas semanas, né, que tem essa interação, a gente está aqui para mitigar esse conceito de ensino à distância. A gente está aqui para servir a vocês com proximidade. É isso, até logo. 19h30, no horário de verão de Brasília, aula com Felipe Assense. Fica aí, grudado. Termina de responder as questões e vem para a aula. Valeu? É isso, boa sorte a todos. Até mais. Abraço.